E aí, alunos do sexto ano do Rashid Jabur, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos se cuidando aí. A gente começou a nossa primeira semana de aula por meio do aplicativo e online, nesse grande combate ao Covid-19. E ontem, no dia 28 de abril, a gente teve no aplicativo a primeira aula de história. Foi bacana, né? As professoras lá pontuaram várias coisas. Aí eu tô gravando esse vídeo para relembrar, complementar um pouco mais sobre esses assuntos que as professoras trataram lá na terça-feira, no dia 28 de abril. O vídeo que eu tô mandando é hoje, dia 29/4/2020. A data está em algarismos romanos, como a gente aprendeu na última semana de aulas, quando estava estudando séculos. E essa forma de organização do tempo em ano, década, século e milênio. Estão lembrados? Pois então, aqui, ó, hoje, 29/4/2020. E ontem, na aula de história, a gente viu as professoras explicando aquilo que a gente estudou no mês de fevereiro. Ou seja, vamos pensar que aquela aula de ontem foi uma grande revisão do que nós estudamos em fevereiro. Ou seja, ela falou sobre o tempo e os seus significados. Ela chamava de o tempo da natureza, o tempo cronológico, o tempo histórico. A gente viu, tá lá no caderno, anotadinho bonitinho, esses significados. Só que a gente chamou de tempo cronológico, tempo climático, cronológico e histórico. E no vídeo, a professora chamava de tempo da natureza, o climático, que é o que refere às estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, frio, calor, chuva, tempo seco, enfim, essas compreensões do tempo climático. Aí a gente viu também o tempo cronológico, o tempo das datas, o tempo das horas, dos relógios, dos calendários. Por isso a palavra cronológico, que vem do titã Cronos, que a gente viu lá na mitologia grega, que a gente relembrou um pouquinho. E por fim, aquela grande ferramenta dos nossos estudos, que é o tempo histórico, o tempo dos acontecimentos humanos, o tempo dos fatos, das transformações e dos grandes processos pelos quais a humanidade passou. Eu sei que estava todo mundo craque, todo mundo entendeu e foi bem tranquilo quando a professora falou disso. Maravilha! Dentro do tempo histórico, ela falou sobre as fontes históricas, que a gente viu também. Lembra quando a gente fez aquele museu na sala de aula, que vocês trouxeram fontes históricas de quando vocês eram bebezinhos, de artigos antigos da própria família? Ou seja, quando a gente fez aquele mega museu do sexto ano, com fontes visuais, fontes escritas, fontes materiais, audiovisuais, relatos orais, enfim, todas as formas que o historiador, o professor de história, utiliza para desvendar, estudar, compreender os acontecimentos do passado. E foi uma aula bacana, né? Foi sim, tenho várias fotos, quando a gente voltar eu mostro. Pois bem, a gente viu no mês de fevereiro todos esses significados sobre história e sobre o tempo que elas falaram na videoaula de ontem. No chat havia muitas questões quando ela falou dos calendários. Ou seja, quando ela estava explicando as mudanças de calendário, vários e vários alunos ficavam perguntando: mas o que é linear? O que é cíclico? O que significa cíclico? O que ela quer dizer quando fala em tempo linear? Em calendário linear? Então, vou aproveitar para dar uma explicação sobre isso de uma maneira breve. Cíclico quer dizer circular, uma espiral, redondo. Alguns povos e civilizações desenvolveram calendários cíclicos,
como as estações do ano, quando eles observavam a natureza, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. Lembra da aula nas mesas da biblioteca? Que a gente analisou, vocês trabalharam como detetives, como historiadores, arqueólogos, vários calendários, o maia, calendário azteca, o egípcio, o gregoriano, que o maia era de madeira, que o azteca era de pedra, o calendário egípcio de papiro, tá aqui, ó, atrás da gente. Quando ela falava de um calendário cíclico, é isso, é um calendário circular, redondo, como o de pedra azteca que a gente viu. Todos esses povos desenvolvem um calendário cíclico, como está desenhado aí no caderninho de vocês. Lembra que vocês desenharam o calendário chinês, o calendário judaico, o calendário islâmico, que são calendários lúnio-solar, ou seja, que acompanha as fases e o ciclo da Lua? Pois então, era isso, mais detalhadamente, quando ela falava de calendário cíclico. Agora, calendário linear já é um calendário reto, uma seta, é linear, como uma flecha que sai do passado, passa pelo presente e vai para o futuro. O nosso calendário gregoriano, ele é linear. Ou seja, lembra na primeira semana de aula, vocês não fizeram a linha do tempo do nascimento de vocês? A primeira semana de aula do Rashid Jabbour, no 6º ano? Então, é uma linha, igual a linha do tempo, um calendário linear, uma reta constante. Ok? Deu para entender? Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só escrever nos grupos de WhatsApp da sala. Do 6º ano A, do B, do C, do D. Ok? Maravilha! Pessoal, para essa semana, as atividades de história vão ser encaminhadas no grupo do WhatsApp. Vou mandar 2 páginas fotografadas do livro didático que fala sobre os períodos da história, especialmente a divisão em pré-história e em história. E um marco divisor dessa periodização, desse período da história dividido no meio, que é a invenção da escrita. A invenção da escrita ocorre há 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Significa que mais ou menos há 6.000 anos atrás. Os historiadores europeus, os cientistas europeus, utilizou esse marco para dividir a história da humanidade em 2 períodos. A história, após a invenção da escrita, e tudo que ocorreu antes, como pré-história. No texto do livro que eu vou mandar para vocês, é bem interessante porque ele faz a crítica, uma análise crítica dessa divisão, porque acaba sendo carregada de preconceito, dessa visão do europeu sobre povos que não desenvolveram a linguagem escrita e povos que na história são extremamente importantes. Os aborígenes na Austrália, os povos da Polinésia, enfim, os indígenas, os povos indígenas que vivem e viveram por milhares de anos aqui no Brasil e que nos trouxeram hábitos e costumes e cultura e uma série de ensinamentos importantíssimos até hoje. Ou seja, de como o texto vai analisar de maneira crítica como essa divisão em história para história acabou sendo muito preconceituosa. No texto vai estar mais detalhado isso para a gente entender esse período da história, mas ao mesmo tempo que a gente vai entender, vai perceber como a gente tem que tomar várias cautelas em relação a isso para ter um pensamento crítico diante dessas divisões. Ok? Maravilha! Pessoal,
No grupo do WhatsApp, eu vou mandar o link desse vídeo, vou mandar a foto das 2 páginas do livro e atividade para fortalecer sobre isso. Como vocês vão fazer? No caderno. Lá na matéria de história, vão colocar o dia, fazer a atividade, responder, que quando voltarem às aulas, aí eu vou poder corrigir junto, a gente vai poder se ver, se reencontrar e retomar, rever, vistar, entender tudo isso que a gente está fazendo nesse momento atual. Ok? Eu gostaria, antes de encerrar o vídeo, de deixar umas dicas para vocês em relação às aulas pela TV e pelo aplicativo. Vamos acabar criando uma rotina de estudo. O pessoal do sexto ano B, C e D, que as aulas eram à tarde, está tendo essa questão de ter que acordar bem cedo lá para acompanhar as aulas às 7h30. Então é importante a gente acordar um pouco antes, lavar o rosto, despertar, tomar café e ir para a aula. Ah, professor, mas a aula é online, dá para eu fazer aqui na cama, debaixo da coberta. Vamos tentar criar uma rotina de estudo numa mesa, você está vendo a TV no sofá lá, com o caderno, com os lápis, as coisas, fazer as anotações, enfim, esse compromisso nosso com a aprendizagem. Então, esse é um ponto, essa rotina diária de segunda a sexta para a gente estar estudando. O segundo ponto é em relação a se algum coleguinha que vocês souberem que não está no grupo de WhatsApp da sala, dá estoque, se o pai, a mãe conhece o pai, a mãe de alguém que ainda não está nos grupos, fala para passar o link, passar o número para ser adicionado no grupo e todo mundo poder estar participando. Ok? Maravilha! Logo mais eu mando lá no grupo as atividades, ok? Valeu, gente! Tenham uma boa semana de estudos, façam bacaninha a atividade e até a próxima aula de história.